Jesus, meu papai poderoso, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, meu papai poderoso, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo. Nome acima de todo nome, nome que tem todo o poder, meu Senhor. Poderoso, é a tua presença, meu Senhor é Cristo. Maravilhoso, eu senti tua grandeza, meu Senhor, meu Senhor. Poderoso, é a tua presença, meu Senhor é Cristo. Maravilhoso, eu senti tua grandeza, meu Senhor é Cristo. Por isso abro os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar, por isso eu danço pra te exaltar, e direi para o mundo, meu Senhor. Por isso abro os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar, por isso eu danço pra te exaltar, e direi para o mundo, meu Senhor é Cristo. Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Elina e hoje nós vamos para mais um culto Semeando Kids. E para a abertura do culto, eu quero chamar a nossa pastora Sandra. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Boa tarde, vamos orar, pedir ao Senhor que se faça presente no nosso culto. Só que antes, vamos ler a palavra do Senhor. Hoje eu vou ler aqui em Isaías, capítulo 54, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Amém? Isso é para você, criança. Se você for ensinado nos caminhos do Senhor, se você aprender a paz, a palavra de Deus, grande será a paz dele na vida de vocês. Amém? Vamos orar? Feche os olhinhos e levante as mãozinhas. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez diante de Ti, queremos mais sentir da Tua presença, ó Deus. Está iniciando aqui mais um culto nesta tarde, onde o Teu nome será louvado, onde o Teu nome será engrandecido, onde as tias aqui Te adorarão, ó Pai, e mais tarde a palavra do Senhor será ministrada pela tia Lina. Que essa palavra venha alcançar cada coração, que essas crianças, ó Pai, venham ser tocadas por Ti, pelo Teu Espírito Santo, e que todos possam sentir a Tua presença. Nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus, fica conosco, faça-se presente entre nós. Toca nessas crianças, ó Pai, para que nós possamos sentir a Tua graça, o derramar do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, crendo que grandes coisas o Senhor fará, e nós estaremos e ficaremos alegres em nome de Jesus. Amém? Preste atenção no culto, hein? Será uma grande bênção. Então, crianças, vamos para o primeiro louvor? Ó, arrasta aí tudo que tem no meio da sala e vamos louvar o nosso Deus? Profundo, é o amor do nosso Deus.
lendo, pega a Bíblia e eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós vamos ler no livro de Números, capítulo 22. Vamos lá? Números 22, eu vou falando os versículos e vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Então, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Versículo 2. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que os israelitas fizeram contra os amorreus. Versículo 3. E Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Agora vamos pular um pouquinho lá para frente. Versículo 5. Mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Aí vamos lá para o versículo 12. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar este povo, pois é povo abençoado. Aí vamos pular para o versículo 22. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Continuando, no versículo 28. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu, a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje? Então, tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que ele respondeu: não. E nesse momento, Yahvé abriu os olhos de Balaão e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando a espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. Crianças, eu vou fazer uma retrospectiva com vocês sobre a história que as tias vêm contando para vocês. Deus, ele tinha um amigo na terra e o nome dele era Abraão. E Abraão, ele não podia ter filhos, mas o sonho de Abraão era ter filhos. Porém, um dia Deus abençoou Abraão e deu para ele Isaque. Isaque teve Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos são as tribos de Israel, as tribos que a gente fala. E dentre essas tribos tem um filho chamado José. José, ele era muito amado do Jacó, o pai dele. Só que os irmãos tinham muita inveja de José. E aí venderam José para o Egito como escravo. Vocês acreditam, crianças? José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para ser escravo no Egito. E lá, José, ele sofreu muito, ele foi escravo, ele foi preso injustamente, mas ele sempre foi fiel a Deus. Então, Deus sempre esteve com ele, mesmo ele estando em situações bem difíceis, Deus sempre esteve com ele. E José, da prisão, ele passou a ser governador do Egito, era o segundo maior no Egito. Porém, teve uma fome muito grande lá no Egito. Então, os irmãos de José foram até ele pedir alimento. Eles não sabiam que era o seu irmão, José.
Então, José, ele alimentou os seus irmãos e liberou perdão para os irmãos, porque os irmãos tinham sido maus com ele. Mas Deus continuou abençoando José e abençoou todos os irmãos. Só que aquele povo, que eram a cada um daqueles irmãos de José, formaram 12 tribos. E ali eles tiveram descendentes, eles tiveram muitos filhos. E aí, o povo, como se multiplicou muito, o faraó já não conhecia mais José, porque José já tinha morrido, já se passou muito tempo. Então o faraó, ele pensou, não, esse povo está crescendo muito, tem muita gente, o que eu vou fazer? Muita gente, esse povo, ele é maior, vai ficar maior que o povo aqui do Egito. Vai ficar muito mais gente que os egípcios. É claro, porque Deus abençoava aquele povo. E quanto mais aquele povo era oprimido, porque eles se tornaram escravos lá no Egito. E o povo, quanto mais ele era oprimido, mais o povo crescia. Então o faraó ficou com muito medo desse povo numeroso. O que ele fez? Ele falou assim, vou mandar matar todas as crianças, todos os meninos. E cada menino que nascia tinha que morrer. Só que aí lembra do Moisés? Vocês lembram, né? Que Moisés, ele teve que ir para o cestinho que Joquebede fez e colocou o seu filho no cestinho. E a sua irmã Miriam foi lá acompanhar. Ela foi lá acompanhar o cestinho descendo no rio. E a filha do faraó encontrou Moisés. E ela criou ele como um príncipe, porque ele cresceu lá, ele aprendeu, ele estudou. Tudo que um príncipe teria direito, ele teve direito. Só que aí Deus tinha outro plano para Moisés. Não era ser príncipe no meio dos egípcios. Deus chamou Moisés para ele vir libertar o povo dele da escravidão, porque o povo sofria muito. O clamor do povo estava chegando até Deus. Então o que Deus fez? Falou para Moisés, Moisés, vem fazer a minha obra, liberta esse povo, lidera esse povo. E aí Moisés aceitou o chamado de Deus. Você tem aceitado o chamado de Deus para a sua vida? Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, na sua família, através de você. E este é o dia de você aceitar o chamado de Deus. E Moisés, ele aceitou. Deus tirou aquele povo do Egito, fez muitos milagres, abriu o mar vermelho, mandou pão do céu, mandou maná. Lembra da história do maná? Deus mandou pão do céu e depois Deus mandou as 10 leis. Ele mandou as suas tábuas com as leis. Para que ele mandou as leis? Para que houvesse uma organização no meio do povo. E tanto é que essas leis, muitas delas são usadas até hoje na nossa lei. Então, Deus, ele é muito sábio, não é? Ele preparou tudo, tirou o povo do Egito. Só que o povo, eles eram muito desobedientes. Eles não ouviam muito bem a palavra de Deus. Eles ouviam, mas eles não obedeciam. E aí, o que Deus fez? Fez eles rodarem durante 40 anos pelo deserto. 40 anos esse povo andou pelo deserto. Então, o que aconteceu, crianças? Quando completou os 40 anos pela desobediência do povo, o povo viu que precisava obedecer ao nosso Deus para eles poderem entrar na terra prometida. E aí, o povo obedeceu a Deus e eles entraram, que é o começo da nossa história de hoje. Lá no livro de Números, capítulo 22. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava do outro lado do rio. O povo se acampou. Só que o que aconteceu? Agora nós vamos para a nossa história. Balaque, rei de Moabe. Vamos para Números 22, versículos 2 e 3. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera contra os amorreus. E Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Vocês lembram que o povo estava numeroso quando foram expulsos lá, quando eles saíram do Egito, e o povo continuou se multiplicando. E aí, onde eles passavam,
por eles serem obedientes, conforme a palavra de Deus nos ensina, por eles serem obedientes, o povo só se multiplicava e onde eles entravam, eles conquistavam a terra prometida. Eles precisaram conquistar cidade por cidade. Aí eles entravam lá, faziam guerra e eles venciam. O nosso Deus era com eles. Então, esse rei aqui, ele ficou muito preocupado. Balaque, o que ele fez? Ele mandou chamar Balaão, o profeta. Por que ele mandou chamar Balaão, o profeta? Porque era um profeta conhecido por aqueles que ele abençoasse, a pessoa era abençoada. E aquele que ele amaldiçoasse, a pessoa era amaldiçoada. Só que o rei não sabia que ele só poderia abençoar ou amaldiçoar segundo a permissão de Deus. Então, o que ele fez? O rei ofereceu muito dinheiro, muito dinheiro para Balaão ir. Primeiro ele chamou e Balaão falou assim, eu vou consultar Deus. E Deus falou o que para ele? Falou, não é para ir amaldiçoar o meu povo. Vamos ver lá no versículo 12? Então Deus ordenou a Balaão, não irás com eles. Não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Por que era um povo abençoado? Porque que havia a bênção de Deus sobre aquele povo, porque era um povo obediente. Então Balaão, ele não podia ir amaldiçoar o povo. Só que não satisfeito, o que o rei fez? O rei mandou chamar de novo Balaão pela segunda vez. E vocês sabem, né, que a primeira vez Deus já tinha falado que não. Que teimosia, ele foi consultar Deus de novo. Vocês acreditam? Balaão foi consultar Deus se podia ir lá amaldiçoar o povo dele. E Deus falou pela segunda vez, não é para ir amaldiçoar o meu povo. E aí, os príncipes que foram lá chamar Balaão voltaram para a terra deles. Porém, o rei, não satisfeito, falou assim, olha, vai lá e oferece muito dinheiro para ele, para Balaão, para ver se ele aceita, né? E aí, Balaão pela terceira vez, olha que teimosia, Deus já havia falado, olha crianças, às vezes nós somos assim também, teimosos. A mamãe, o papai, às vezes fala que não, eles sabem por que está falando não. Às vezes a gente até pode não entender, mas eles entendem o não. E o não de Deus, se ele falou não uma vez, então não insista. Procure estar no centro da vontade de Deus, onde Deus te colocou, onde Deus mandou você estar. E você fala assim, tia, como que Deus vai me mandar estar em algum lugar ou fazer alguma coisa? Simples, nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus. E como nós temos comunhão com o nosso Deus? Olha, eu vou falar o que eu faço todos os dias. Pela manhã, todos os dias, eu acordo. Às vezes eu tomo meu café da manhã, porque com a barriga vazia eu não consigo pensar muito bem. Mas aí, depois que eu tomo meu café da manhã, eu pego a minha Bíblia, eu oro ao Senhor, eu peço ao Senhor para Ele me dar sabedoria na palavra, para Ele me dar sabedoria no que eu vou ler, para Ele me direcionar qual é a vontade dEle para o meu dia e para a minha vida. E ali eu tenho a minha palavra que eu vou ler naquele dia, eu leio, eu oro, eu medito. E é assim, no dia a dia, todos os dias você tendo ali o seu momento a sós com Deus, você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas Balaão sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que não era para ir amaldiçoar o povo dele, porque o povo dele era um povo obediente. Porém, Balaão, não muito satisfeito, falou, espera aí, dorme aí. Lembra os mensageiros que vieram chamar Balaão? Então, ele falou assim, dorme aí, porque eu vou consultar Deus mais uma vez para ver se ele deixa eu ir. E Deus falou, ele foi, consultou Deus, e Deus falou, não, tudo bem, então vai, mas só é para falar o que eu mandar falar. Então, Balaão, o que ele fez? Ele pegou a sua jumentinha, e foi com a sua jumentinha lá para amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus, ele ficou muito irado com isso. Deus não queria que Balaão fosse. Então, o que Deus fez? Deus mandou um anjo,
Deus mandou um anjo e aí o anjo ia matar Balaão. Mas o que a jumentinha fez? A jumentinha desviou e aí a jumentinha acabou apertando o Balaão. O Balaão ficou muito bravo e bateu na jumentinha, bateu. E aí Deus abriu a boca da jumentinha. Fez a jumentinha falar. Que engraçado, né? Pois é, Deus às vezes usa as pessoas, usa coisas, usa pessoas que a gente nem imagina para falar com a gente. E aí, Deus usou a jumentinha para falar com Balaão. Olha, Balaão, eu estava desviando do anjo, eu vi. E o anjo falou assim, seu Balaão, eu vim aqui, seu Balaão, para matar você. E se não fosse a jumentinha, eu teria matado você. Eu teria poupado a jumentinha e teria matado você. Por quê? Porque Balaão, ele foi amaldiçoar o povo de Deus. E Deus não queria. Deus só permitiu que ele fosse pela insistência. Então, crianças, ouça a voz de Deus na primeira vez. Ouça os seus pais na primeira vez. Não fique insistindo se você ouviu ou não. E o anjo, ele permitiu a passagem de Balaão. Mas Deus falou para ele que não era para amaldiçoar, falou que era só para fazer o que ele mandasse, era para falar somente o que ele mandasse. E aí Balaão, ele teve que avisar para o rei. Ele chegou ao rei e falou assim, olha, rei, eu só vou poder falar o que Deus me mandar falar. E ele falou, tudo bem, então vamos lá. Aí subiram até a montanha. E avistaram o povo acampado. Lá perto de Moabe, a cidade daquele rei. Lembra? Do rei, Balaque. O rei Balaque e Balaão, eles viram lá o povo lá embaixo. E aí eles fizeram uma oferta ao Senhor. E Balaão, ele começou a falar assim, a abençoar o povo. Mas o rei ficou muito bravo. Ele falou assim, mas eu estou te pagando para você amaldiçoar este povo e você vem aqui e abençoa? Aí ele falou assim, eu te avisei, eu só ia falar o que Deus me mandasse falar. Porém, pela segunda vez, o rei insistiu, amaldiçoa este povo. E assim a mesma coisa, Deus fez Balaão abençoar o povo. E na terceira vez, a mesma coisa. Porém, não satisfeito, ele ficou muito bravo com Balaão. O rei ficou muito bravo com o profeta Balaão e falou assim, olha o que o seu Deus fez. Ele te fez perder muito ouro, muita riqueza, mas mal sabe o rei que ele estava muito errado, porque quem Deus abençoa, Deus é maior que o homem. As bênçãos de Deus são maiores do que as bênçãos que a gente pensa que são boas para nós. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Não fique olhando somente para o que você não tem. Seja grato com o que você tem, com o que Deus já te abençoou. Se você não tem ainda a sua casa própria, se você não... Ai, tia, mas eu não tenho o meu quarto, eu não tenho os brinquedos que eu quero. Mas eu tenho certeza que você tem alguns brinquedos aí e você deveria ser grato por esses brinquedos. E com a sua gratidão, Deus vai te abençoar com outros melhores. Então, crianças, só que aí o final da história. Balaão, ele queria o dinheiro, ele era muito desobediente, o coração dele se inclinou para o que o rei havia prometido para ele. E ele falou assim, olha, falou assim para o rei, só tem uma forma do povo ser amaldiçoado, se o povo pecar. Então, eles fizeram uma armadilha para o povo de Deus, para o povo de Deus pecar, para ele poder amaldiçoar o povo. E qual é a moral dessa história hoje, crianças? Dessa história não, da palavra de Deus, porque ela é viva, verdadeira. Ela é verdadeira, a palavra do nosso Deus. O povo, ele foi amaldiçoado porque eles pecaram. Lembra das 10 leis lá? Eles cometeram um pecado, eles infringiram uma das leis dos 10 mandamentos. Eles foram infiéis ao nosso Deus. Sim, e as suas esposas também, eles foram infiéis. E Deus permitiu que Balaão amaldiçoassem eles. Só que aí, quando o povo de Deus começou a perder a guerra, o que aconteceu? Eles entenderam que se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, as coisas não vão bem na nossa vida.
Então, crianças, hoje faça como o povo de Israel, seja obediente. O povo se retratou, tá bom, crianças? Eles se arrependeram do pecado, pediram perdão a Deus. E agora, crianças, o que eu quero falar para vocês? Obedeçam papai e mamãe. Obedeçam os seus professores. Todas aquelas pessoas que Deus colocou sobre a sua vida, como autoridade sobre a sua vida, respeite as autoridades, respeite as pessoas, respeite ao seu Deus, adore ao seu Deus, obedeça aos seus pais. E crianças, o nosso Deus, ele é muito bom. E eu tenho certeza que ele vai continuar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Seja grato a Deus. E assim, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Então, crianças, vamos para o último louvor? Lá vai o profeta Balaão pela estrada, confrontado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Vai o profeta Balaão pela estrada, confrontado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Deus disse pra não ir, mas no fundo ele queria, pois dinheiro receberia. Mas Deus disse só pra sua voz ouvir. Escuta seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Escuta seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Que isso? Uma jumenta que fala? É, a gente sabe que animais não falam, mas Deus tentou de todos os jeitos avisar Balaão pra não ir amaldiçoar o povo de Israel. Mandou sonhos e até o anjo tá entendendo a dele. E fez a jumenta falar pra ver se Balaão entendia a mensagem. Escuta seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Escuta seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Para, Crianças, agora vamos orar pela nossa nação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder e graças, Deus de mistério. Em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, cada criança desta nação. Pai querido, guarda as nossas crianças. Livra, Senhor, do homem mau. Livra do mal, Senhor. Senhor, guarda as crianças da igreja semeando a palavra. Papai querido, vai de encontro a cada pequenino, Papai, deste Brasil, desta igreja, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, livra o Brasil do caos. Nos livra, Senhor, do caos. Papai querido, guarda cada um nesta tarde, Papai querido, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, crianças, semana que vem, no mesmo horário, hein? Nós marcamos este encontro com vocês. Tchau! Tchau.